Olá para você sintonizado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater reforma política. Nossos debatedores são os deputados Mauro Rubem, do PT, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E também o deputado Henrique Arantes, do PTB. Obrigado. Obrigado, agradeço. Reforma política. Se a gente pudesse definir em um ponto só, começando com o senhor deputado Mauro Rubem, aonde o senhor mexeria? Financiamento público de campanha. Por quê? Porque hoje a democracia está distorcida, ela está completamente enviesada quando nós temos 98% dos recursos que movimentam as campanhas vêm de empresas e as empresas têm os seus interesses econômicos, impedindo inclusive que nós avancemos aí na cidadania, com mais dinheiro para saúde, educação e outras áreas, porque as empresas têm outro interesse ao dinheiro público. E o senhor, deputado Henrique Arantes, são vários temas, subtemas dessa reforma política, se o senhor pudesse definir em um apenas, qual é o gargalo que precisa ser resolvido dentro da reforma política? No meu ponto de vista, o ponto mais importante da reforma política, se eu fosse escolher somente um para mudar e tivesse esse poder, seria a proporcionalidade das eleições. É muito comum você ter um candidato muito votado e ele não ser eleito. E em outro quesito, se você tirar essa proporcionalidade das eleições, você vai também manter a fidelidade partidária, porque o cidadão vai manter no partido o qual ele se identifica e não vai ficar buscando de legenda em legenda uma mais fácil para buscar sua eleição, que acontece com bastante frequência alguns candidatos ou militantes saírem de um partido e buscar um outro partido pequeno para buscar sua eleição. Eu acho, Henrique, que assim, para atingir esse objetivo tem outro caminho melhor, porque ao invés da gente quebrar o voto proporcional, porque o voto proporcional é para que nós tenhamos no parlamento, aqui na Assembleia, ou em qualquer outro lugar, várias correntes de pensamento. Mas aí se nós, por exemplo, impedirmos uma demanda que nós também queremos, que são as coligações proporcionais, eu acho que isso é um caminho melhor, porque você fortalece mais os partidos, né? Aí você tem lá, eu acho que esse é um caminho, me permita aqui, até nesse debate, porque o voto proporcional, ele é muito interessante quando um partido pega, por exemplo, 50 candidatos pequenos e consegue eleger um, né? Mas ele representa 50, um conjunto de pensamento. Se nós transformarmos o parlamento como a regra do majoritário, aí nós empobrecemos o parlamento. O senhor concorda ou discorda? Não em forma genérica, da forma como pensa o deputado Mauro, eu penso um pouco diferente. Eu acredito que o parlamento, sim, fortaleceria os partidos dessa forma, mas acredito que a vontade popular é a que tem que sobressair. Então, quem a população escolheu mais deveria ser os eleitos. Eu vi, numa eleição que eu me elegi para vereador, por exemplo, eu tive 5 mil votos e teve um outro candidato que teve 6 mil votos e perdeu a eleição para vereador em Goiânia. E em contrapartida teve outros com 2 mil que elegeram. Então, de certa forma, é um pouco frustrante isso, né? Injusto, que a população, acho que sim, porque a população de certa forma quis aquele e foi um outro. Aí nós entramos num conflito o que é mais importante, o candidato ou o partido? Compreende? Talvez aí, assim, te permita aqui também uma sugestão. Tem outros países que têm lá candidaturas avulsas, tem candidaturas de partidos e tem candidatura avulsa. Não, eu não sou ligado a nenhum partido, entende? Né? Porque quando você organiza um partido e esse partido apresenta um programa, né? Só para dizer, não, mas os partidos não seguem programa. Bom, a lei, a determinação é que siga. Então, acho que esse aprofundamento. Mas eu chamo a atenção, Murilo, que a questão da reforma política, e você também está nos deixando em saia justa, se tem um problema grave no Brasil, é a regra do poder político no país. E a gente resolver com uma tacada só, achar que nós somos mestres. Isso aqui foi só para abrir o debate. Só para abrir o debate, né? Mas todos concordam que tem que haver uma reforma política, né? O que as pessoas discordam, que é o que nós estamos discordando aqui, em alguns pontos, como executá-la. Né? Igual a respeito do deputado Mauro, que acredita que o financiamento público de campanha é importante, eu já penso o contrário, eu já acho que
quem tem que financiar as campanhas é o capital, eu já penso de outra forma. Então a divergência é nisso. O que nós temos que fazer é mudar o sistema, porque o sistema, embora a nossa democracia ela é jovem e evoluiu bastante, isso acho que todos concordam, mas é um sistema muito frágil da mesma forma. Então nós temos que achar uma fórmula que seria melhor para fortalecer as instituições, para fortalecer as bandeiras de pensamento e para fortalecer, acima de tudo, a nossa democracia. Então nós temos que buscar entender isso, acredito que realizar diversas audiências públicas, debates no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e encaminhar uma proposta única não vai ter, né? Vai ser impossível, mas encaminhar uma proposta mais próxima que agrade a todas essas instituições. Eu penso, a grande distorção, né, quando os brasileiros eleitores passam a ser tratados diferente, quando o financiamento é privado de campanha. Quer dizer, o financiamento privado de campanha é a mãe, o pai, o avô da corrupção. A corrupção ela existe porque é preciso financiar as campanhas caras e esse dinheiro vem do superfaturamento, das licitações, da não fiscalização, da liberação de alvará que não deveria ser liberado. Então o financiamento público de campanha, para mim, ele é central. Até porque, aí pegando uma questão que eu acho importante... Mas aí você tem também uma linha tênue entre o correto e o incorreto. Vou dar um exemplo mesmo. Se o Roberto Jefferson, como deputado federal, ele era atirador, delegado e campeão, acho que sul-americano de tiro. E ele era financiado pelas Forjas Taurus, ou seja, uma empresa de armas o financiava na sua campanha. Então, financiava pela ideologia em conjunto que ele tinha, e não pelo fato de comprar aquele deputado e financiar a sua campanha. Então, aí nós temos que também saber separar isso. Há uma linha tênue que você tem que saber entre as suas afiliações, entre as suas ideologias e ser corrompido ou ser vendável. Então, nós temos que saber também separar isso. O que nós temos aí em outros países é a empresa quer participar e ajudar, então ela coloca o dinheiro num fundo que vai financiar igualmente todos os candidatos. Porque o que nós temos que entender é que a democracia é o tratamento, né, entre todos os cidadãos com os mesmos direitos e possibilidades para poder conquistar os espaços. Aí quando você vai para uma eleição e você define objetivamente quem vai ser o chefe que varre a rua ou quem vai ser o chefe do STF, e essa eleição ela é viciada, né, num processo de barganha, de interesse, mesmo que ideológicos. Olha, eu me classifico como um deputado ideológico. As minhas bandeiras são ideológicas. Senhores. Né? Mas eu acho que mesmo que ideológico, e aí tivesse um empresário rico, ideológico e tal, ele também, não, no meu entendimento, não deve ter dinheiro privado na eleição. A eleição deve ser algo que possibilite que uma pessoa simples possa concorrer com qualquer outro, numa regra que... E aí nós vamos fortalecer o poder popular, porque é aquela pessoa, aquele popular, aquele que pode ser um vereador, mas hoje ele não tem condição porque não dá conta de juntar dinheiro para isso. Mas também é comum, Mauro, a gente vê muitos candidatos, isso você acompanhou nas eleições de 2010, eu vi também alguns, que gastaram fortunas e perderam as eleições. Então, o dinheiro também não é determinante para buscar uma eleição. O que passa muito para um cidadão se eleger, acima de tudo, é o seu trabalho, é o seu respeito com a comunidade e a atuação dele como político, né? Esse subtema, ele é tão polêmico, porque, veja bem, o senhor defende o financiamento público, o senhor defende o financiamento privado. Já há no Brasil uma proposta da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, está tramitando, de que não se haja doação por parte das empresas. A pessoa física... Financiamento público. Não. Então, financiamento... Não é o financiamento público, é a proibição para que empresas... É quase um financiamento público, mas não tem a participação de dinheiro público. A proposta da OAB é, as pessoas podem fazer doação, empresas não. Pessoas físicas, só CPF, CNPJ não. O que os senhores acham? Olha, eu acho que a OAB não vai correta de acordo com esse pensamento. No meu entendimento, não é correto, porque nós temos hoje pessoas que representam, nós temos parlamentos e eles são representativos, nós temos, como no Congresso Nacional, nós temos bancada evangélica, ou seja, as igrejas se organizaram e elegeram seus deputados federais, então eu também não vejo problema nenhum de ter representantes de sindicatos e representantes também de interesses de empresas, por exemplo, construtora,
que querem buscar melhorar a legislação trabalhista ou buscar a legislação tributária para que as construtoras atuem no país. Então eu não vejo nenhuma diferença entre o representante sindicalista e o representante de um grupo empresarial que busca redução de tributos para aquelas empresas ou para um segmento como um todo. Então acredito que a participação eleitoral, quanto mais você restringir, quanto mais você afunilar, menos pessoas irão participar e a democracia fica prejudicada. Então, eu não concordo com essa proposta do AB de somente a pessoa física poder fazer a doação. Acredito que deva passar também pelo O Capital, porque é o capital que no Brasil como um todo, ele foi sempre quem financiou. Aí eu já penso o oposto do que pensa o deputado Mauro, isso que é bom a gente conversar aqui. Claro. A gente expõe as ideias. E acredito que o capital deva continuar financiando as campanhas eleitorais de presidentes da República, governadores e de parlamentares. O que o senhor acha da proposta da OAB? Eu acho que a proposta da OAB, ela melhora um pouco o que é hoje, porque hoje é o seguinte, vamos ser sinceros aqui, né? A pessoa tem 1,5 milhão, 2 milhões e é deputado estadual eleito. Tem 5, 7 milhões, 10 milhões e é deputado federal. Não, em né? tese. Eu não vou citar o nome do cidadão, mas teve uma pessoa que concorreu conosco para deputado estadual que dizem que gastou mais de 6 milhões de reais e perdeu uma eleição. Mas aí, Henrique, vamos pensar sobre democracia e pensar sobre direitos para a gente fortalecer a democracia. Para fortalecer a democracia, nós temos que dar regras que possam ser utilizadas igualmente por todos os candidatos. Entendeu? Porque nós temos no Brasil, 1% da população tem quase que 40% da riqueza do país. Entende? Sim. 1% da população, quase 40% da riqueza. Esse 1% resolver participar da eleição, ele é 40% da bancada. E ele é 1% da população. Entendeu? Então, por isso que é fundamental nós termos financiamento público de campanha. Mas uma empresa quer participar, tudo bem, ela coloca no fundo e esse fundo distribui igualmente para todos os candidatos. Olha, nós do Partido dos Trabalhadores estamos num momento bom na vida. Nós estamos já com um terceiro governo federal, somos o partido que tem a maior aceitação popular, também tem muito ódio de nós, mas nós estamos com 22% de aprovação popular. Temos um tempo de televisão muito grande, mas eu defendo que nós criamos regras para que a democracia se fortaleça iguais, porque nós não podemos, por exemplo... Acredito que a democracia vai se fortalecer mais com partidos com bandeiras mais sólidas. Hoje, os filiados em quase todos os partidos, eles buscam se filiar para facilitar a sua eleição. Boa parte deles, não falo todos, mas boa parte. Primeiro nós temos um pluripartidarismo desnecessário. Eu acho que mais do que 10 partidos não deveria existir. Porque nós temos o quê? Partido de ideologia comunista, defende os trabalhadores, defende leis trabalhistas, partido de social-democracias, enfim. Mas nós temos vários partidos que repetem as mesmas bandeiras dos partidos já criados e que só existem de fato, que são partidos de gaveta, que só saem nas eleições estaduais ou nas eleições municipais para fazer um negócio, na verdade, infelizmente, com um candidato a governador ou prefeito que tem chance de eleição e tentar fazer 1 ou 2 vereadores ali numa chapa pequena. Então, primeiro ponto, esses partidos deveriam deixar de existir. E se a gente criar essa eleição onde os mais votados ganham, então com certeza os representantes políticos iriam ficar mais à vontade no partido onde defende a bandeira que ele gosta, que ele quer. Por exemplo, o meu partido, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, defendemos ali a defesa dos trabalhadores. Então, só vai ficar no PTB quem defende os trabalhadores. Às vezes, quem busca em uma cidade onde o PTB não é grande, busca se filiar para eleger de forma mais fácil, ele vai sair e vai ficar no partido que ele quer. Então, naturalmente, os partidos menores vão ser extintos, naturalmente. Eu não falo que nós temos que extingui-los agora, eles vão se extinguir ao longo do tempo, que as pessoas vão buscar os partidos maiores, de maior bandeira e de maior identificação com as lideranças. Então, esse é o ponto que eu acho que vai fazer a democracia fortalecer, o debate político enriquecer, e aí vai acontecer como houve na Alemanha. Na Alemanha, na década de 80, o rio que corta a cidade de Bonn, ele era totalmente poluído igual o Tietê. E aí os Grünes, que era o Partido Verde da Alemanha, fez uma bancada poderosa assim, de 18, 20 e poucos % no parlamento alemão, e a bandeira deles era despoluir aquele rio, despoluíram, hoje pescam naquele rio. Então foi uma ideologia partidária, que hoje você não vê parecida aqui. Então acredito que para fortalecer isso seria através do fortalecimento desses partidos dessa forma. Hoje nós temos 32 partidos no Brasil, o senhor acha que deveríamos ter menos? Eu entendo que a regra, como é uma regra de negócio, a regra geral é negócio. Política não é ideologia ou comprometimento de causas e de bandeira para a maior parte dos partidos. É negócio, então eu monto um partido para me negociar.
Agora, se nós mudamos a São regra... os partidos de aluguéis. Partidos de aluguéis. Exemplo claro são os últimos 3 partidos criaram, que foram criados para fazer negócio. aí, os 3 últimos partidos. Partidos de aluguel. Nasceram grandes. Pois é. E aí eu acho que é interessante a gente entender o seguinte, nós temos que fazer uma regra para fortalecer a democracia para a sociedade. E aí, se eu sou contrário a gente estabelecer quantidade de partido. Nós temos que estabelecer uma regra justa, democrática, que fortaleça a democracia, que permita, por exemplo, que o candidato eleito ele possa também ser rapidamente cassado, se assim permitir. Sabe, nós achamos que foi eleito, mas não está bom, vamos tirar rápido. Porque hoje um prefeito, às vezes, demora 2 mandatos para tirar um prefeito. Aí já passou, a Inês é morta, né? Então, eu entendo que essa quantidade de partidos, ele só mantém-se esse número alto, porque a regra hoje é um bom negócio montar partido. É um bom negócio. Você pega aí, partido sai, pega os insatisfeitos de vários lugares, arruma 2, 3 minutos de tempo de televisão, virou um negócio. Né? Então eu acho que mudar. E aí eu entendo que nós temos que fazer, além do financiamento público de campanha, nós entendemos que é preciso, para fortalecer partidos, por exemplo, voto em lista. Voto em lista, porque eu voto no partido. Aí o partido, internamente, vai discutir quem é o primeiro da lista. Se o partido colocar um ruim de voto no primeiro da lista, ele vai perder eleitor, porque eu sei que eu não vou votar naquele ali, porque não vai eleger 4, ele está lá em 5º, eu não vou... Então essa é uma regra, o Murilo, que as democracias no resto do mundo que melhoraram, que aproximaram mais, mesmo em países que ainda mantêm muita desigualdade, essa voto em lista, financiamento público de campanha, alternância entre sexo. Né? Nós discutimos aqui, por exemplo, saúde, educação, violência contra a mulher, a questão da criança e adolescente, ela é proporcional, ela é esquecida porque nós temos menos mulheres no parlamento brasileiro do que lá no Afeganistão. É muito pouco, né? Então, essas medidas, no nosso entendimento, elas são para fortalecer a democracia e por isso, eu não sei como é que é o nosso tempo, eu entendo que a pergunta central, vou dar uma de entrevistador agora, né? A pergunta central é o seguinte, como conquistar a reforma política que queremos? Acho que essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta. Por isso, né, eu trouxe aqui, Henrique, essa cartilha, e trouxe com você também, Murilo. Muito obrigado. Nós estamos fazendo, nós entendemos que pelo Congresso não vai mudar. Esse Congresso que aí está, apodrecido, viciado, velho, arcaico, não vai mudar. Ali não vai mudar. Nós temos que fazer um diálogo com a sociedade, por isso nós estamos promovendo um plebiscito popular por mudança do sistema político no Brasil. E esse plebiscito vai se realizar do dia 1º ao dia 7 de setembro e nós queremos conversar com o povo, para o povo entender. Deputado, dá para debater mais. Nós vamos fazer só um rápido intervalo aqui agora. Depois do intervalo, nós voltamos com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Continue com a gente. Eu sou Fernando Santa Cruz, líder estudantil. Fui preso em fevereiro de 1974 numa rua do Rio de Janeiro e levado para São Paulo. Minha família nunca mais soube de mim. Será que essa tortura nunca vai acabar? Pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Muito bem, voltamos aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Estamos debatendo reforma política com os deputados Henrique Arantes, PTB, e Mauro Rubem, do PT. No final do bloco anterior, o deputado Mauro Rubem citou várias questões, distribuiu a cartilha para a gente, e o senhor se interessou em discutir a questão da participação da mulher na política, Sim, que hoje é muito pequena. É muito pequena, né? Infelizmente. E tem uma lei que obriga os partidos a reservarem
uma cota de candidaturas para mulheres. E não é reservar, ele é obrigado a lançar. E isso nós sempre sofremos. Os partidos eles são obrigados a lançar mulheres fantasmas, sim, força de expressão, mas lançar uma mulher, pegar minha mãe, por exemplo, registra ela como candidata sem ela concorrer, porque senão o partido fica penalizado porque não tem mulheres suficientes que são candidatas. É para cumprir tabela, Para né? cumprir tabela. Então, o que nós temos de dificuldade hoje é a participação da mulher na política. Eu não sei se é por conta da história do Brasil, mas a política é uma atividade que, historicamente, ela é masculina. E deveria ser diferente, deveria ser participativa por todos. Nós temos uma maioria de mulheres, cerca de 51% da população mundial é mulher. E no parlamento aqui mesmo nós temos 41 e somente duas mulheres. Então 39 homens e 2 mulheres, é muito pequeno. Mas isso é por interesse das mulheres também. Não adianta a gente criar cotas obrigando os partidos se as mulheres não tiverem interesse em candidatar. Então eu já vejo por aí uma falha que foi essa lei obrigando e os partidos se engessaram porque não tem militantes que queiram se candidatar e que queiram disputar o cargo de vereadoras e deputadas, enfim. Sim, essa questão da mulher, eu sou favorável à questão das cotas para as mulheres. Aliás, o PT foi que lançou essa proposta e ela depois materializou e nós entendemos que para transformar o país você tem que empoderar as mulheres, né? E nós precisamos fazer isso. Eu acho que e aí nós defendemos o voto em lista e a indicação alternada. Alternância. Então, se o partido fizer 4, 2 homens e 2 mulheres, entende? O que o senhor acha? Em lista, sim, aí seria mais interessante. Por exemplo, a Argentina saiu de 5% de participação de mulheres para 30% após a reforma política, né? E onde lá essa cláusula foi colocada. Porque, na verdade, o que nós temos que pensar? Nós não podemos discriminar mais quem já está discriminado. As mulheres estão discriminadas, há um trabalho exaustivo em casa, fora, e como a minha avó dizia, além de trabalhar fora, né, o marido ainda janta. Quer dizer, isso é problemático. Então nós temos que estimulá-la, né? E eu acho que a regra da democracia é preciso criar esse mecanismo. Mas falando outra pergunta... Senhores, coligações. Gostaríamos que a gente debatesse coligações. Deveriam ser limitadas ou não? No meu entendimento, coligações proporcionais deveriam ser extintas numa reforma política. Eu tenho o mesmo pensamento que o Mauro nesse ponto. Eu acho que eleições parlamentares em coligações proporcionais deveriam ser abolidas, porque isso também fortalece essa infidelidade partidária ou essa migração de candidato entre vários partidos para buscar uma legenda melhor para se eleger. Boa parte desses partidos que são tidos como nanicos mal consegue eleger um parlamentar. Então eles se coligam entre 3 para tentar fazer 1 ou 2 pela sobra. Então isso iria sim fortalecer as instituições partidárias, iria fortalecer a democracia como um todo e eu acredito que coligação deveria existir somente para cargos majoritários, governador, presidente e prefeito. E os partidos pequenos, eles devem ser estimulados com uma regra justa. Entende? A regra é justa. Então ele é pequeno, ele pode crescer numa regra justa. Uma regra injusta, ele vai mesmo para o balcão de negócio. Da mesma forma que um parlamentar se elegeu por um partido pequeno, na hora que houveram esses partidos novos criados, eles saíram dos pequenos e buscaram os partidos novos. Então ele não tem nenhum mínimo de identificação com aquele partido. Eu acho, viu, Henrique, tem uma coisa que não foi perguntada, o mandato é do partido. Eu acho que umas coisas... A democracia, a regra eleitoral no Brasil é ruim e a justiça piora ela. Piora, porque a justiça vem, uma hora muda, outra hora fica, né? Então você tem que ter uma regra, por exemplo, o mandato é do partido. Saiu do partido, perdeu o mandato. Perdeu o mandato é do partido. Aí criaram essas leis novas que fazem com que os partidos novos, ao ser criado, não quer dizer que ele saiu, ele fundou um partido. Então eu também concordo nesse ponto. Eu acho que deveria ser aplicado o mesmo princípio. Concordo. Então assim, vamos dizer assim, essa traição permitida à democracia, ela é muito ruim. Porque o que vai acontecer dessa forma, cada véspera de eleitoral vai se criar novos partidos. Para que os insatisfeitos saiam e nasça um partido. Lá. E sempre nasce um partido de médio e grande porte. Igual nasceu o PROS, Solidariedade, PSD e tantos outros que vão aparecer daqui para frente se essa regra não mudar. Senhores, fala-se muito no voto distrital, outros defendem voto distrital misto. O que os senhores pensam disso? Eu defendo o voto distrital misto. Acho que você tem que regionalizar. Os deputados federais são regionalizados, nós temos 17 em Goiás, porque se fosse... De fato, o federal já é um distrito. O distrito é Goiás e daqui se elegem 17. Porque se fosse diferente, todos os deputados buscariam voto em todos os estados, né?
salvando a República como Estado. E já no Estado, nós temos regiões no nosso Estado goiano, então se separarmos por regiões, onde daria o misto e o restante no absoluto. Eu acho que seria mais justo uma eleição e você teria representantes mais regionalizados. E isso não impede, porque há algumas pessoas que fazem a crítica ao voto distrital ou distrital misto, que a disputa vai ser muito paroquial, a briga da minha igrejinha, da minha cidade. E não é, porque na Inglaterra é assim e na Inglaterra funciona bem feito. Eu sou contrário ao voto distrital ou distrital misto. Eu tenho entendimento que você limitar o eleitor na escolha do seu candidato fazendo uma cerca eleitoral, eu acho que isso é investir, vamos dizer assim, no feudo. Eu acho que a democracia, onde tem feudo, ela é ruim, sabe? Existe uma falsa ideia de que nós temos assim uma regionalização. Né? Por que eu falo falsa ideia? Na verdade, você vai ter sempre alguém mais conhecido em algum lugar, mas o que ele atua, o que ele defende, ele tem que pensar no Estado inteiro. Né? Então eu sou contrário. Para mim, nós temos melhores mecanismos de fortalecer os partidos e induzir o desenvolvimento ao fazer essas medidas aí que estão sendo ditas, né? Financiamento público, voto em lista, você ter uma proporcionalidade entre sexo, né? Essas coisas que, no meu entendimento, elas vão diluindo os temas centrais que a população preocupa. Se nós temos, por um lado, alguns lugares que têm dito que o voto distrital avança, mas o que você vai fazer? Né? Você vai ter ali literalmente um conjunto, sei lá, de 200, a cada 230 mil eleitores em Goiás, tem ali um distrito, né? Para deputado federal, por exemplo, não é? O 200, 300. E ali aqueles 5, 8, quantos candidatos forem, vão disputar aquilo ali como se fosse um cargo majoritário. Então eu acho que aí já distorce profundamente o papel de que o parlamento tem que ser um parlamento de ideias. Mas ali enriquece o debate eleitoral, enriquece as propostas de cada candidato vai ter que ter uma bandeira bem sólida, um diferente do outro, e a população vai se identificar mais com aquilo. Eu já acho que seria mais interessante o debate. E o eleitor dos outros distritos? Quer dizer, na verdade, nós seríamos assim... se for misto, ele participa. Mas eu estou dizendo que o eleitor, né? O eleitor, ele vai ter o quê? Na verdade, ao invés de ele ter 17 deputados para tratar dele, ele vai ter um, né? E hoje nós temos 17. Então eu acho que, eu pensando enquanto eleitor, o voto distrital me restringe, né? O voto distrital me restringe de levar a minha bandeira, a minha necessidade. Vamos dizer que eu identifico com os outros 8 candidatos que disputaram o distrital que perderam. E aí não me sobra alternativa. Mas se for o distrital misto, algum desses que perderiam no distrital simples, ele poderia ganhar no misto, porque ele buscaria votos fora do distrito e ganharia a eleição. O voto distrital, ele tem mesmo uma atratividade misto, né, mesmo misto. O senhor não concorda? Porque aí nós estamos limitando a capacidade dos 6 milhões de goianos a se identificar com propostas, né? Seja um candidato lá de Itumbiara e um eleitor lá de Divinópolis, né? E a ideia percorre mais do que as cercas. E o engraçado é que, de fato, já acontece algo semelhante. Claro, nós temos uma eleição que não tem cerca, mas quando você vai... Eu escutei isso várias vezes, fazendo reuniões políticas em vários municípios, pessoas me perguntaram, você é daqui? Eu falo, não, nasci em Goiânia. Fui criado em Goiânia, mas estou aqui trabalhando politicamente. A pessoa, não, mas eu quero votar no da minha cidade. Ótimo. Então isso já existe, sabe? Muitas né? pessoas pensam dessa forma. Tem aquele sentimento bairrista, né? Nós temos quantos deputados aqui que são relacionados com região? Mas você quer ver o negócio? Ao mesmo tempo, pega a lista de votados, não de eleitos, a lista de votados no município. Com certeza, de 30% a 40% dos votos não são de gente que moram lá. Às vezes mais. Mas mais de 50% são dos candidatos de lá. Depende, você não tem 240 candidatos. Eu vou dar um exemplo de Piracanjuba. Piracanjuba, fiz um trabalho muito forte politicamente lá, apoiado inclusive pelo prefeito da época. E lá tinha um candidato que nunca havia sido candidato a nada, o nome dele era Marconi do Pit Dog. Ele candidatou a deputado estadual e teve mais de 50% dos votos da cidade. E todo mundo que tinha uma consciência política sabia que ele não tinha chance de eleição, mas votava no de lá porque queria que o de lá ganhasse. Aquele bairrismo. O bairrismo do município. Mas é bom, isso não é impedido. No voto
universal, geral, no voto proporcional, sem barreiras e tais, isso é permitido. E aí e que no final das contas vão ser eleitos, o que nós temos que pensar? São nas regras gerais e a pessoa vai ser eleita pelo trabalho, pela relação, pelo seu trabalho popular e de convencimento ideológico, de bandeiras, é esse isso. que é o... Por isso que eu acredito que se a gente fizer uma eleição como se fosse um torneio, uma competição esportiva, onde os melhores ganham. Independente de você restringir, igual a minha primeira ideia que eu falei, claro. Onde os mais votados ganham eleição, os mais votados vão representar as pessoas que têm maior respeito pela comunidade, que se comunicaram melhor, que tiveram a bandeira melhor aceita, enfim, e acredito que isso dá uma fortalecida nesse ponto. É o meu ponto de vista. Muito bem. Deputado Mauro Rubem, voto obrigatório, ou seja, comparecimento obrigatório às urnas ou voto facultativo? Eu sou a favor do voto obrigatório. Eu acho que o cidadão, ele quer uma sociedade melhor, ele tem que dar a sua cota de contribuição e participação, né? No meu entendimento, é uma farsa dizer que o voto obrigatório é uma ditadura. O voto obrigatório é uma responsabilidade, um direito e uma necessidade da população para que eu vá lá e vote e me declare. E eu vou lá e tenho as minhas opções. Eu posso votar em A, em B e C, ou não votar em nenhum, ou ir lá e anular o meu voto, né? Agora, nós, com certeza, não podemos deixar que o município, ou o estado, ou o país que a gente vive, o morador daquele país, não, eu não moro aqui, eu vou votar lá nos Estados Unidos, não pode ser assim, né? Eu acho que tem que ser obrigatório. E o senhor? Concordo, o voto deve ser obrigatório. É uma ilusão achar que o voto facultativo você vai diminuir a corrupção nas eleições. Não vai diminuir, vai aumentar. Porque se o voto for facultativo, a eleição de vereador, de deputado, de senador, de governador vai ser igual a de conselho tutelar. Vai ganhar quem buscar o cara para votar na casa dele, porque ninguém vai querer sair de casa para votar. Então, se você mandar o carro para buscar a pessoa para votar e der um lanche, ele vai votar em você porque você buscou ele de casa, sabe? Então, eu acredito que a pessoa tem que ter responsabilidade, compromisso com a sua nação, com o seu estado e sua cidade. Pensar aquilo como, olha, eu acho que tá ruim, se eu acho que tá ruim, eu vou lá e voto em outro. Eu mudo o que está lá. Agora, se eu acho que está bom, eu mantenho o que está. Então, acredito que as pessoas têm que ter esse comprometimento e acredito também que o voto facultativo vai fazer aumentar bastante a corrupção. Os que defendem o voto facultativo falam em mais consciência por parte do eleitor. Os senhores não veem dessa forma? Não. Discordo totalmente, porque, igual eu falei... Os senhores já ouviram muito isso, né? Já. É um acredito que voto se fosse o voto facultativo, repito, a corrupção aumenta, o voto comprado aumenta, e aí o que acontece vai ser um negócio em cima de eleição. Então a coisa fica crítica se isso acontecer. Porque na verdade é o seguinte, eu até uso o próprio argumento deles, dizendo o seguinte, olha, o eleitor que não quer votar no princípio do voto facultativo, ele vai lá e não vota. E o eleitor que nem sabe o que está acontecendo, ele vai lá e vota. Quer dizer, então vai votar quem tem mais consciência? Não, porque eu não estou satisfeito, né? E aí o que acontece? Nós sabemos que, isoladamente, nenhuma dessas mexidas, dessas propostas da reforma política, elas não resolvem, elas têm que estar num conjunto. Então, nesse conjunto, quando a gente fala, né, em financiamento público de campanha, voto em lista, debate, a pessoa tem que estar ali popular, regras iguais, nós vamos concorrer igualmente. Olha, é todo mundo de fusquinha, Né? Não vai um de Ferrari, vai todo mundo de fusquinha. Então, isto nós vamos mudando a realidade. E aí nós não podemos, nesse conjunto, né, excluir a razão da democracia. A razão da democracia é o cidadão, é o eleitor, né, que, no meu entendimento, ele tem que ter esse direito. Tem que ter o direito, o dever de votar e o direito também de retirar os candidatos, de fazer um check-up aí mesmo, uma mudança, quando necessário, de forma rápida, pelas urgências da democracia. Deputado Henrique Arantes, eleições gerais, muitos defendem que as eleições aconteçam em um só período, de vereador a presidente da República. Hoje nós temos eleições de 2 em 2 anos, né? A cada 2 anos prefeito e vereador, e agora eleições gerais como em 2014. E também gostaria que o senhor falasse sobre o mandato, se deve ser de 4 anos como é hoje, e se deve continuar a reeleição. Olha, eu acho que eleições gerais deviam acontecer, todas no mesmo ano,
para ser mais coincidir fácil. as eleições. Para coincidir as eleições, fica tudo mais tranquilo e não se gasta tanto também, igual as pessoas falam que gasta muito em eleições, e a cada 2 anos para tudo também, porque quando tem uma eleição municipal, a prefeitura não pode realizar investimentos. Quando a eleição é estadual, o estado não pode realizar investimentos naquele período. Então nós paramos a cada 2 anos, alguns meses de acontecer. Outro ponto que eu acho importante também frisar é reeleição para cargos majoritários. Eu não sou 100% favorável, mas eu acredito que o cargo majoritário deveria ter uma dilação de seu prazo. Os presidentes, os governadores deveriam ter um prazo maior, porque a estrutura burocrática para fazer as coisas acontecerem são de no mínimo 3 anos. Para você desembaraçar tudo, colocar tudo nos trilhos e as coisas começarem a aparecer, demora de 3 anos. No caso da Presidente da República, no 4º ano que as coisas vão acontecer, aí ela não poderia ser reeleita, se não tivesse uma reeleição. Então eu acredito que seria melhor um mandato um pouco maior. De quanto? De 5 anos, 5 anos. Para cargo executivo. Sem reeleição? Sem reeleição para cargos reeleição. No executivo. Aí entre eles prefeito, governador e presidência da República. Mas aí os parlamentares, os vereadores também teriam um mandato de 5 anos para haver aquela coincidência que o senhor está defendendo? Aí para isso... Tá vendo? Aí eu já entro tá num paradoxo, né? Então já entro num paradoxo que aí não daria eleições gerais se os cargos parlamentares fossem de 4 anos. Mas eu acho que seria legal a eleição geral, independente do mandato ser dilatado ou não. E isso acho que podia deixar para outro momento. Mas as eleições todas no mesmo ano, a cada 4 ou 5 anos, isso independe. Mas eu acho que se fosse única, seria melhor. Olha, eu vejo o seguinte, quando a gente fala lá do princípio da democracia, você tem o papel do executivo e tem o papel do legislativo, eu defendo que nós tenhamos, assim, eleições separadas. O executivo no mesmo período, de presidente a prefeito, e o legislativo em momentos diferentes. A cada 2 anos, por exemplo? Por exemplo, a cada 2 anos ou a cada 3. É só então você fala, prefeito, governador e presidente, e depois vereadores e parlamentares. Por quê? Porque só de você fazer isso, e alguns países, nos Estados Unidos só um assim. Essa parece que é nova, né? O senhor já tinha ouvido isso, deputado? Nos Estados Unidos é assim. Eu até não gosto muito de falar dos Estados Unidos, porque eu não tenho os Estados Unidos como referência, mas esse assunto é bom lá. Mas é o seguinte, por quê? Veja bem, o prefeito se elege, ele já tem uma Câmara de Vereadores já instalada, atenta, né? É melhor para ele para ser fiscalizado, né? Ou o governador ou o presidente, não é isso? E o interessante é que você separa, porque hoje há uma desvalorização do legislativo. O legislativo fica parecendo o quê? Não, o que você é? Não, eu sou o pedidor ao prefeito, ao governador, ao presidente da ponte que caiu. É o despachante. É o despachante. Né? E nós precisamos, para poder ter um legislativo independente, ele tem que ser eleito independente, né? E aí você também tem o quê? Ao invés de você ter um mandato inteiro sem uma avaliação no meio, desse jeito você tem uma avaliação. Eu me elegi deputado, daqui 2 anos eu vou disputar lá quem vai ser o governador, né? Então, e o governador também vai ser dessa maneira, o prefeito, né? Então nós temos aí uma avaliação, a população a cada 2 anos fala, não, o governador está indo bem, nós vamos melhorar lá na Assembleia para ele e vamos eleger mais gente do lado dele. Ou o governador não está indo bem. No momento não está bom, elege mais da oposição, igual nos Estados Unidos, né? Então aí eu acho que isto melhora a democracia, né? Melhora a relação política. Se me permite, você citou num ponto que você citou os Estados Unidos, mesmo falando que não tem como referência, mas eu vejo algo muito interessante que é feito lá também. Lá eles têm eleições para promotores, para juízes e para delegados. Isso também é uma coisa boa. Eu acho que buscar para o Brasil eleição talvez não seria correto para promotor, juiz ou delegado. Talvez aqui o que estaria melhor seriam concursos públicos a cada 4 anos para que o juiz permaneça como juiz. Porque, olha, se eu estou sendo um deputado bom, a população reconhece isso, pode me reeleger. Agora, se eu estou sendo um deputado ruim, a população reconhece que eu não estou bom e não me mantém na reeleição, me faz perder uma eleição. Cartão vermelho. Agora, no caso do juiz, se o juiz for mau, se o juiz for ruim, como que ele vai permanecer? Ele fica para sempre. Agora, se fosse uma eleição, como é hoje. Agora, se fosse uma eleição, talvez você poderia macular um pouco o processo de imparcialidade, porque o juiz ali, ele poderia dever favor. Mas aí também, viu, Mas Henrique, se você botasse um concurso... pensar bem nessa parte dos Estados Unidos também tá bom, porque se eu sou juiz e a minha comunidade lá me avalia, ora, né? Porque o que eu julguei
Isso aproximará o judiciário da população. Na percepção. Hoje as pessoas do interior têm o juiz como se fosse um extraterrestre, alguém de outro planeta. Né? Vê o juiz passando, também, fica né? com medo. Na capital Olha, o também, doutor, assim. fica com medo, né? Então aproximaria bastante. As demais autoridades, que hoje são só os políticos que são próximos da população, aproximaria as demais autoridades da população. Pode ser uma interessante, mas eu acho que nós devemos discutir, eu acho que não deve ser vitalício. Promotoria, juiz, etc. Mas delegado também? Delegado também. Mas a forma de fazer, se seria concurso público ou eleição, acho que tem que ser discutido. No caso dos delegados, nós temos que repensar o sistema de segurança, né? Porque aí também pensa carreira única, não tem essa divisão entre delegados e policiais. Militar né? e civil, essa diferença. Militar e civil, né? E nem alta patente e baixa patente, né? Eu, por exemplo, defendo uma polícia como é a Polícia Rodoviária Federal. Lá você só tem um cargo, é inspetor. Aí um inspetor e pronto, né? Pronto, né? Agora, a reforma política eu acho importante, e aí, Murilo, me permita que esse plebiscito que nós estamos propondo, aí a questão é o seguinte, como é que a gente muda o Brasil? Para mudar o Brasil, nós temos que mudar a cabeça de milhares de brasileiros, porque nós temos aí a grande mídia que fala contra a democracia, que fala contra a política, que estimula as pessoas a não participarem, né? Ou quando também agora, né, mais recentemente, estimulam uma forma agressiva e distorcida da participação do povo, que nós estamos vendo. Então, por isso, nós estamos está já em curso esse plebiscito, que qualquer nosso telespectador que queira participar, e como é que é isso? Organizar, discutir o que nós estamos discutindo aqui e até mais coisas, porque o nosso telespectador é qualificado, né? Vários outros pontos, discutir e no dia 1º ao dia 7 de setembro, montar uma urna aí, né, cadastrando, entrando em contato conosco, vocês vão ter aí, depois o Murilo pode dar a referência para acessar na página nossa na internet e a gente fazer uma coisa importantíssima, né? Colocar no rodapé, quem sabe, e aí nós colocarmos para fazer uma coisa importante. Eu tenho falado, Murilo, você tratou um tema aqui muito importante, que é o seguinte, se você encontrar um gênio, mas ele só pode atender um pedido seu, para melhorar o Brasil, qual o pedido que você deve fazer? Né? Qual o pedido? Para melhorar o Brasil. Então, o pedido é a reforma política. A reforma política. Porque sem ela, você não melhora o judiciário, não melhora a educação, não melhora a saúde, não melhora a segurança, você não cria um desenvolvimento, você não tem jeito, porque é na política que é definido o orçamento. Aí você pega aqui, é difícil a nossa televisão... Ela que define as responsabilidades dos municípios, dos estados, de cada autoridade específica. Mas pode mostrar depois, né, que, por exemplo, nós temos aqui, veja bem, eu sou do PT, né, nós temos 718 bilhões de reais do orçamento do ano passado, foi para agiotas no Brasil, para pagamento daquelas pessoas que mexem com agiotagem, com dinheiro público. E isso juros da dívida, né? Isso representa 40% do nosso orçamento. 40%. Tudo isso para os juros da dívida. Para os juros da dívida, que são agiotas. Agiotas, né? Agiotagem. Nós temos que tomar uma decisão política sobre isso. Nós não podemos deixar. Enquanto as outras áreas importantes, como saúde e educação, são índices bem menores. Percentuais muito pequenos, e aí né? Não é uma vontade do governo federal. Não é só, o governo federal não quer mudar isso. Não, qualquer presidente estiver lá, se não mudar a regra eleitoral, se não mudar, fazer uma reforma política, o lobby vai continuar, né? Então é isso. Senhores, esse é o momento onde um faz uma pergunta ao outro dentro do nosso tema. Lá no primeiro bloco, o senhor já tinha até feito uma pergunta muito pertinente, né? Como fazer a reforma política, mas eu deixo os dois à vontade aí. Quem gostaria de começar perguntando? Perguntar para o deputado Mauro qual seria o modelo ideal dele de reforma política, bem singelo com os pontos, igual ele citou, com a lista, com a participação igualitária entre os sexos. Então, como seria o modelo ideal para você da reforma política? Para mim, assim, 4 pontos centrais. Financiamento público, exclusivamente público de campanha, né? Voto em lista, então, para fortalecer os partidos. Nós temos que fazer uma alternância de gênero para isso, né? E nós precisamos que as eleições sejam algo desburocratizado, para que chegue perto do povo. Então, eu diria assim, que essa regra básica, ela dá conta de melhorar a democracia e atender o que o povo precisa. Bom, agora eu pergunto para o Henrique. Henrique, como fazer
a mudança eleitoral, a mudança da regra política eleitoral no Brasil, né? Pelas ruas ou pelo Congresso? Eu acho que o representante legal do povo para realizá-la é o Congresso. Foi outorgado pelo povo para lá estar. Mas do jeito que nós somos dois e não chegamos num consenso. Então eu já vejo de uma tremenda dificuldade para, num debate no Congresso Nacional, realizar as mudanças eleitorais da forma célere, que é o que a população quer, e não vem realizando. E por conta disso, inclusive, o Superior Tribunal Eleitoral, ele toma algumas medidas e vai ajustando a lei eleitoral da forma como ele bem entende, né? E que quem deveria fazer é o Congresso. Né, eu enxergo o Brasil como uma casa que era uma casa muito pobre, uma casa de adobe, e aí os donos da casa começaram a ganhar dinheiro. O Brasil não é um país pobre, é um país muito rico, e começou a se construir, fez uma piscina, mas uma casa de adobe, fez um puxadinho. Eu acho que nós temos que derrubar tudo no chão e construir do zero, mudar a questão tributária, botar tributos únicos e bem claro para a população, colocar a regra eleitoral clara, a questão do judiciário também, como nós chegamos também nesse consenso. Enfim, tudo isso eu acho que deveria começar do zero. Nós deveríamos fazer talvez uma nova Constituinte e realizar do zero dessa nova Constituinte essa construção desse novo Brasil. Eu acho que aí o plebiscito que nós propomos é para justamente pressionar, e aí nós vamos pressionar, inclusive a Dilma, que é a nossa candidata à reeleição, o Gomide, que é o nosso candidato a governo de Goiás, para que se comprometam... Na primeira semana de setembro, né? Para se comprometam em convocar uma constituinte para o ano que vem, exclusiva para mudar o sistema político no Brasil. Porque aí você convoca e abre esse debate tão necessário, né? Aqui não pode prevalecer a minha ideia ou de outro, mas o que é necessário da maioria, é esse debate, né? E a constituinte exclusiva e soberana para a reforma política é o caminho. E o senhor pediu, só para o nosso telespectador acompanhar, e vai ver também aí nos caracteres, plebiscito constituinte tudo junto.org.br. Tem o e-mail também, plebiscitoconstituintegeo@gmail.com, e o telefone para mais informações é o 3203-5322, 3203-5322. Estamos encerrando nosso programa Frente a Frente, onde debatemos reforma política. Deputado Mauro Rubem do PT, muito obrigado. Obrigado, sempre é bom estar aqui com você. Muito obrigado pela presença. E agradecemos também ao deputado Henrique Arantes, do PTB, pela participação nesse debate. Obrigado, Murilo. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que nos assistem. Muito bem, obrigado a todos. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até nosso próximo Frente a Frente.